Em Dia Internacional das Migrações, Claudine Lourenço lança agora o seu livro Eu, Imigrante no Planeta Invisível, aqui na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. As migrações são uma realidade incontornável por todo o mundo. Os Açores não são exceção e têm de ser uma sociedade intercultural sem fronteiras e tolerante. Com o objetivo de gerar debate e sensibilização, Claudine Lourenço lança agora o seu livro, resultado do estudo do seu mestrado. Procura perceber como o trabalho dos jornalistas e dos órgãos de comunicação social pode influenciar na criação de rótulos no que toca aos imigrantes. Você, português, se acha preconceituoso ou xenófobo? 99% não acredita que é xenófobo nem preconceituoso. Quando eu pergunto para a população portuguesa acredita que 98% dos portugueses são xenófobos. Bom, então toda a base é essa. Como é que esses dois grupos se interagem? Como é que esses dois grupos não conseguem ter percepções parecidas? Então é precisamente isso. O estudo é onde é que eles esbarram. E aí eu fiz 2 estudos, um através de inquéritos, e os inquiridos respondem, além de outras questões, essa também. E depois eu faço um estudo, que foram 6 meses, nos telejornais. E o que acontece no final? Os mesmos rótulos e os mesmos temas que são ditos nos telejornais são repetidos pela população. Então, será que a população portuguesa é xenófoba? Ou ela está repetindo alguma coisa que ela recebe? Nasceu em Montes Claros, no Brasil, conhecida pela apresentação de programas, formação em coaching e por ser a criadora da marca Planeta Mulher. Portugal foi o país que escolheu em busca de novas oportunidades. Aqui foi acolhida e o reflexo da sua experiência pessoal também se faz presente neste livro. Planeta Invisível é precisamente um lugar imaginário onde os imigrantes, e aí eu me incluo, onde eu brinco e falo que é o limbo. É aquele lugar onde nós chegamos e ficamos pelo menos 2 anos sem ter a documentação para ficarmos legais. Então o que acontece? Nós existimos, nós estamos na sociedade, mas se você perceber bem, nós estamos numa sociedade perambulando, mas sem documentos, portanto somos invisíveis para o sistema. Nós somos invisíveis para toda a questão burocrática. Então, se eu quero estudar, se eu quero matricular meus filhos, se eu quero trabalhar, se eu quero casar, eu não posso, porque estou invisível para o sistema. Então, tudo isso traz reflexos extremamente perigosos para a sociedade. Porque se temos um grupo que está a sofrer, mesmo que veio com vontade de trabalhar, mas que é excluído, começa a criar aqui outros tipos de situações, inclusive a violência. Acredita que Portugal sabe acolher, mas há que estar em alerta para diferentes situações a acontecerem em qualquer parte do mundo. Há que ter abertura para compreender os imigrantes e não julgar. A autora quer deixar o seu contributo para a construção de uma sociedade coesa e, por isso, elabora um guia de boas práticas. Tenho muito a agradecer Portugal, os Açores, que eu falo sempre, até publico, muitas pessoas falam que já estou repetitiva, esse lugar entrou no meu lugar. Agradeço muito a Vitec, porque foi a primeira pessoa, foi a primeira empresa que deu essa oportunidade de mostrar o trabalho. Sou muito grata pela forma que os meus filhos foram criados aqui, sou extremamente grata pelo trabalho que eu ando desempenhando aqui, pela forma que as pessoas recebem. E isso é bastante interessante, eu até adoro essa pergunta que você faz, porque a própria questão do livro prova isso. O povo não é xenofóbico, mas eles repetem rótulos xenofóbicos, que aprendem e ouvem com alguém. Então, será que eles sentem mesmo o que falam? O final do livro é bastante importante a gente falar sobre isso. O final do livro tem um guia de boas práticas, que é algo tão simples como não levar para as pessoas, ficar falando o tempo todo do que houve sobre acidentes, violência ligado à imigração. Em relação, por exemplo, aos jornalistas, como é que nós podemos colocar em questão
e em perspectiva o número, por exemplo, de violência ou de prostituição, porque eu gosto muito de mencionar as duas primeiras perguntas da investigação. E as duas primeiras perguntas são exatamente o seguinte: diga o que você pensa em determinadas palavras com determinados grupos. Então, o grupo, por exemplo, de africanos. Quais palavras aparecem? Pobreza, aparece violência, aparece tristeza. Quando a gente fala de asiáticos, a mesma coisa. Depois, quando nós falamos de chineses ou nós falamos de indianos, aparece sempre os mesmos rótulos. Brasileiras, o mesmo rótulo. Só que, quando eu faço a minha investigação, que foi dividida em dois momentos. Um dos momentos é o estudo das notícias da TVI, do telejornal, e o outro foi os inquéritos com populares, com população portuguesa e população imigrante. As respostas são iguais, elas se cruzam. Você consegue perceber que mesmo que eu não tenha aversão a um tipo de grupo, eu tenho esse tipo de informação comigo. Eu recebi ela de algum lado. Ainda a xenofobia e rótulos negativos. A análise como os meios de comunicação contribuem para que o país de acolhimento se relacione com o imigrante é fundamental. Miguel Fernandes, como jornalista, também fala sobre este tema sensível a ser tratado e do poder, mas acima de tudo da responsabilidade que o jornalismo tem. Às vezes uma palavra mal utilizada pode ser mal interpretada e como falamos de questões que podem levar ao preconceito, às ligações entre pessoas e às ações entre pessoas, temos que ter ainda maior cautela na abordagem aos temas. Portanto, nós temos que ter essa responsabilidade de perceber que tudo aquilo que nós passamos, a sociedade absorve. Tendo em conta toda a situação atual do mundo, que papel, de certa forma, Portugal tem também no que toca à imigração? Qual é a sua percepção sobre esta temática? Portugal tem uma responsabilidade enquanto país de acolher quem procura e nós, falo por mim, enquanto profissionais da comunicação, temos também o dever de explicar bem às pessoas o que é que está em causa, quem são as pessoas que realmente nos procuram, em que condições, o que é que o Estado deve fazer para garantir estabilidade e que as pessoas que nos procuram são enquadradas. Portanto, Portugal, sim, sendo um país de imigrantes, tem que saber acolher. Tem que haver políticas, obviamente, que integrem as pessoas. Obviamente não podem chegar pessoas que não tenham ligações laborais, que não tenham um local para viver, porque vamos estar a criar instabilidade. Portanto, primeiro, receber sim. Segundo, políticas que implementem a integração. Terceiro, dar trabalhos com condições, portanto, que as pessoas não sejam também exploradas. E, finalmente, no que me toca a mim, jornalismo é mostrar essa realidade exatamente como ela é. Este foi um estudo mais voltado para os brasileiros, mas um tema transversal a todos nós. O livro foi apresentado em Angra do Heroísmo, com a presença do diretor regional das comunidades e também do jornalista da TVI, Miguel Fernandes.